Assim, vocês vão perceber usando o programa e tal, e não só no Revit, né, em todos os outros, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então você vai pensar no que é mais eficiente e melhor para você soltar quantitativo depois, tá? O que eu convencionei nos meus projetos que eu acho que faz mais sentido para arquitetura, tá? Seria a laje separada do piso finalizado. Tá? Então, por quê? Porque se você pensar assim, você vai ter contrapiso e você vai ter a laje final de vários tipos, né? A laje seria maciça de várias espessuras, seria pré-moldada de várias espessuras, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu faço a laje ou o contrapiso, que é o elemento mais bruto, e em cima eu faço o acabamento. Esse acabamento, então eu vou fazer aqui, né? Piso, arquitetura, piso. Vou fazer um retângulo aqui só para mostrar. E aí ele vai ter aqui alguns tipos de piso, ó. Então vai ter o cerâmico, externo e interno, né? O certo também era aqui ter assim, Portinari, tal piso, né? Mas como a gente acaba decidindo lá na frente, eu deixo esse genérico, lá na frente a gente duplica e coloca o real, né? Então assim, porcelanato externo 5 centímetros. Esse 5 centímetros é a composição inteira dele, tá? O que é essa composição inteira? Qual foi a parte que eu separei o piso bruto do piso acabamento? Aqui em cima vai ter porcelanato, a argamassa para porcelanato, né? O porcelanato eu coloquei 0,9 aqui, ó, de espessura, né? Porque normalmente ele tem 1 centímetro, depende, às vezes tem aquele fininho e tal. E embaixo, a argamassa de regularização, tá? Porque nessa argamassa de regularização, que ela vai estar aqui com 4 centímetros, ou 3,9, né? É nela que a gente vai absorver uma inclinação hidráulica, né? Ou mesmo uma diferença de nível. Então, por exemplo, eu tenho a parte interna que vai ter esse 5 inteiro. A parte externa, às vezes, vai estar essa regularização um pouco mais fina. E ele vai cair aí 1, 2 centímetros, tá? Ou mesmo no banheiro lá. Então, por isso que eu joguei a argamassa de regularização aqui. Que nas etapas da construção é mais ou menos assim, né? Você faz o piso bruto e tal, aí depois o cara que vai fazer o acabamento, que vem regularizando, espera secar tudo e depois vem o assentador, né? Que daí passa a argamassa mesmo junto com o porcelanato e tal. Por isso que eu separei os dois. Então tem os pisos de acabamento, que seria esse aqui que é o porcelanato, e tem embaixo, né? Eu posso até dar um Ctrl C. No estudo eu posso fazer só o acabamento, porque eu não estou trabalhando com corte ainda, né? Então ele pode estar aqui. Aí o que eu faço aqui, ó? Ctrl C, posso dar um Ctrl C, ou mesmo redesenhar, às vezes é até melhor redesenhar. Mas só lembrando o seguinte, o acabamento não passa, se não for gesso, né? Não passa por baixo da parede. Então o piso acabamento, apesar de no estudo às vezes eu passar por baixo, depois que já está fechado, eu edito ele e passo por dentro das paredes ou até fazendo o contorno das portas, tá? Porque às vezes não tem uma soleira, às vezes é o próprio piso que entra ali, né? São detalhes que a gente não pensava no CAD, entendeu? Mas que no Revit, como a gente está trabalhando já junto ali a parte da execução, né, pensando como vai ficar, você já vai ter que pensar nisso. Claro, você pode fazer um outro piso como para fazer as soleiras, né? Ou você pode, dentro do elemento porta, adicionar uma soleira também, para você mostrar ou não a soleira. Tem essas duas opções. Mas uma vez que você fez, então, eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar uma parede. Opa, veio uma parede curtinha. Deixa eu colocar uma parede aqui.
Aí. Então eu tenho uma parede aqui, eu vou pegar o meu piso. Deixa eu colocar aqui, assim. Então o meu piso finalizado, ele vai estar... Vou fazer assim, ó. Só para ilustrar. Aí. Então, eu tenho as paredes aqui e o meu piso finalizado. Então, o meu piso finalizado, ele fica por dentro aqui. Nessa parede, por exemplo, eu viria e contornaria. Isso para o final, tá? Você não precisa ter esse esmero no começo. Porque você sabe que às vezes o cliente muda, você perdeu tempo fazendo. Então, mas é muito importante isso em questão de quantitativo depois, tá? Então, ele vai aqui. Aí, eu vou fazer o outro piso, arquitetura, piso. E aí eu vou pegar aqui o piso, por exemplo, se for no chão, né? De contrapiso. Ó. E o contrapiso também tem 0,5, que eu deixei 0,5, mas também é uma coisa que eu posso entrar com o piso de acabamento para dentro do meu contrapiso um pouco. Porque um contrapiso de 0,5 às vezes é muito grosso, ou às vezes é fino, eu posso duplicar e aumentar também. E aí só a questão é o seguinte, o meu contrapiso ou a laje, eu costumo pegar e passar pelo meio da parede externa e passando por baixo da parede interna. Por que o meio? Porque aqui vai ter a viga que vai soldar nele, né? Na verdade, se você for pensar em como é construído, o meu contrapiso ou laje vai ficar no reboco externo aqui. Porque você termina a laje ali, ela fica na mesma altura da lajota, né? Na mesma face, e depois você vem rebocando tudo junto. Né? Mas, como tem uma viga que solda nessa minha laje, eu posso deixar ela no meio e a viga fazer esse papel, né? De face externa. Eu costumo fazer assim que dá menos problema, tá? Se eu deixar para fora, no 3D aqui a gente já consegue ver, ó. Tá vendo o que acontece? Eu até ia perguntar isso. Eu faço ele errado no curso para depois puxar isso para dentro, tá? Para a gente não esquecer. Então esse aqui é até ali e eu passo por baixo também, porque o contrapiso normalmente passa por baixo, tá? Nas partes internas. O cara senta por cima ali, porque tem uma baldrame que meio que fica junta. E aí só o mais importante aqui, ó. Esse piso bruto, né, que seria o piso ou a laje, o contrapiso ou a laje, eu dou um deslocamento nele de menos 0,05, tá? Porque ele não vai ficar na mesma altura do de cima, beleza? Então esse de cima aqui, opa, eu fiz coisa errada aqui, peraí. Acho que foi ao contrário. Eu acho que eu movi o outro. O contrapiso. Ah, tá, eu coloquei. Eu esqueci do menos. Aí, olha lá. Aí eu consigo ver só o acabamento, né? E os dois estão aqui. E lá no fim, daí, quando você passa o corte, você vem modificar, unir e une um no outro. Aí eles viram um elemento só, tá? No momento que você une, fica sem uma linha de divisão. Por que eu fiz essa divisão aqui? Imagine assim, tem 3 tipos de contrapiso, tem 5 tipos de laje. E aí você tem 10 tipos de acabamento de piso. Um multiplicado pelo outro, você vai ter cada projeto, nossa, milhões de tipos, entendeu? Centenas. Então você separando assim, você consegue. E aí você consegue lá no quarto, né? Você faz cada ambiente um piso separado. Aí você pode, né, no quarto colocar o piso quente, frio, né? Já está construído mais ou menos os pisos aqui como é na realidade, tá? As espessuras, assim. Não exatamente porque cada marca acaba mudando, né? Mas existe já uma gama boa aqui, laminado, ó. E aí você consegue depois mudar as rachuras e tal. Beleza. O forro vai funcionar do mesmo jeito, só que o forro tem um elementinho a mais aqui, ó, que é aqui, arquitetura, forro. Ele vai ter uma opção de fazer o forro automático,
né? Vai ser o forro automático, você pode só clicar na tua face, no teu ambiente, que ele vai criar o forro. Só que ele vai dar um aviso que você não consegue ver ele, tá vendo? Por quê? Porque ele está acima da tua vista. Sim. Então, as dicas que eu dou é o seguinte: ou você cria uma vista de forro para você fazer, ou você deixa um 3D funcionando aqui, ó, e você consegue ocultar a parte de cima, por exemplo. Seleciona tudo, HH, e você consegue ir vendo o que você fez, tá? Para voltar o comando HH é qual mesmo, Vitor? HR. Oi? HR. HR. Ah, tá. Isso. E tudo que você faz com ocultar temporário tá aqui no óculos, aqui, ó. Tá? Então tudo que você selecionar, você pode apertar no óculos e tem as opções. Aí você tem o HH, o HI, o HC e o IC. Tá? Que seria assim, ocultar e isolar elemento ou ocultar e isolar categoria. Né? Que seria parede, porta, janela. E ele tem essas opções. Quando você tem um ambiente que é muito quebrado ou muito grande, por exemplo, um salão de festa, eu costumo fazer assim, eu crio o forro, né? Então eu vou pegar aqui e ver esse forro, ó. Acabei de fazer lá esse forro aqui, né? Aqui, ó, esse forro. Aí eu consigo pegar, editar ele e copiar essas linhas para depois fazer o piso e colar essas linhas. Tá? Então eu dou um Ctrl C aqui, ó, concluo, eu posso até deletar esse elemento, e aí eu venho com um piso, que o piso não tem a opção de automático, né? Mas aí eu posso colar ele aqui, ó, com 0 deslocamento, por exemplo, aí eu consigo colocar. Isso poupa um tempo muito grande, né? Na hora de fazer. Porque se tem muita reentrância, assim, né? No caso aqui, é bem fácil da gente fazer cada um, tá? Deixa eu só mover esse contrapiso para baixo. Cadê? Aqui. Menos 0,05. Aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá, piso de forro. Tá, aí tem o align, né? Que a gente... Deixa eu parar aqui o piso de forro.